Oi, pessoal, graça e paz, tudo bem? Passando aqui hoje nesse nosso tempo de meditação em Provérbios, de capítulo de número 17. E quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre. Eu sei que o horário já se estendeu, esses dias a semana tá corrida, não sei quem se identifica comigo, as crianças em casa com aula online, avaliação, semana de avaliação tá numa correria danada. E consegui parar um pouquinho para gravar esse vídeo, porque eu só tinha preparado algumas coisas aqui, eu tinha escrito, mas não tinha conseguido gravar ainda. Então, que nesse momento agora você possa receber aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, ministrou. Amém? Capítulo 17 hoje. Eu vou ler somente o verso número 1, que diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade, do que a casa farta de carnes e contendas. Não sei como que está a sua tradução. Tem outra tradução que fala assim: melhor é comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Que forte, né? A gente vive em um tempo assim tão delicado, né? Todo mundo em casa, a grande maioria, aliás, né? Sei que muitos já estão pouco a pouco retornando ao trabalho, mas a gente viveu esse tempo de pandemia, um divisor na história do mundo, aonde as famílias precisaram retornar para dentro das suas casas. Eu costumo brincar, talvez você que está ouvindo aí agora, você não me conhece, você não conhece a minha história, um dia talvez, quem sabe, a gente senta junto, toma um café e possa te contar um pouco. Mas eu costumo brincar que o isolamento social, o fique em casa, use máscara da minha casa começou muito tempo antes, né? Eu posso dizer que Deus começou esse tratamento de me levar de volta para casa no finalzinho de 2014. Mais precisamente, assim, um tempo de tratamento absurdo na minha vida foi no início dos anos de 2015. O Senhor me levou de volta para casa. Realmente a palavra do Senhor para mim foi fique em casa. E eu entrei nesse tempo de tratamento dentro da minha casa. Mas com o meu esposo foi no ano de 2016, mas a gente só percebeu realmente, só entendemos o fique em casa, vou tratar você, já todo mundo ficar dentro de casa. O ano de 2018. Porque ainda 2017 ele tinha muitos serviços fora, muitos trabalhos, muita coisa informal, então ele estava em constante movimento, nós não estávamos percebendo, nem financeiramente falando, nem na questão de tempo, que ele não estava mais trabalhando. Mas o ano de 2018, o Senhor colocou nós todos dentro de casa. O Senhor nos levou para um isolamento. O Senhor levou a minha casa para um tempo muito profundo de tratamento no Fique em Casa. E foi muito forte o que o Senhor fez. E essa palavra, esse provérbio, essa passagem, durante muitas vezes ela me trouxe um conforto. Porque é melhor um bocado de pão seco, com paz, com tranquilidade, do que um banquete, uma casa farta e contendas. Porque o Senhor nos levou para nos ensinar tantas coisas, o Senhor nos resgatou o princípio da mesa, o Senhor resgatou na minha casa o princípio da família ao redor da mesa, não ser apenas um lugar de refeição, mas um lugar de bate-papo, um lugar de contarmos as nossas experiências, um lugar de compartilharmos da palavra. E o Senhor trouxe uma revelação tão profunda para minha casa sobre a mesa ser um dos altares do Senhor. No ano de 2018, o Senhor me trouxe uma palavra do céu e depois o Senhor veio trazendo respaldos, ele foi alargando, aquela palavra foi ganhando espaço quando o Senhor me ministrou sobre os 3 altares da família cristã. Quem sabe um dia compartilhe um pouco mais.
Talvez você que está ouvindo lembre que eu compartilhei com alguns irmãos na época. Mas o altar que mais o Senhor tratou na minha casa foi o altar mesa, chamado mesa. Mesa da família, mesa dos filhos, mesa da comunhão, mesa do relacionamento, aonde se serve o pão da presença. E aqui essa palavra hoje, eu quero trazer para você essa reflexão. Melhor é um bocado de pão seco. É melhor uma comida simples. É melhor ter simplicidade no que se vai servir e ter amor e ter paz do que você servir banquetes, carnes, farturas e contenda e rixa, um não ter relacionamento com o outro. Aqui na minha Bíblia fala esse carnes. No hebraico também tem tem outro significado. Aqui na linguagem Almeida foi traduzida por carne, mas também poderia ser por refeições sacrificiais, ou seja, uma mesa farta de alimentos sacrificados. Então é melhor você ter um alimento simples, um pão seco, como aqui fala, porque tá falando de simplicidade, tá falando de escassez. Pão seco fala de escassez, né? É melhor ter na escassez um pão para servir, ainda que esteja escasso, você ter o pão, mas esse pão é o pão da paz, é o pão da tranquilidade, do que você ter na sua mesa fartura de alimentos sacrificiais, alimentos que foram sacrificados a ídolos. Talvez você fale, não, imagina, eu não adoro a outro Senhor, Deus é o meu único Senhor, e talvez o ídolo que esse alimento está sendo sacrificado, talvez nessa mesa tem tanta fartura que o Deus que está sendo glorificado nessa mesa, o Senhor dessa mesa é a glutonaria, a bebedice, é a gula, é alimentar, saciar a carne de maneira exagerada, fazendo da comida o seu Deus, fazendo da comida o seu foco de adoração, de alívio. Quantas vezes nós fazemos da comida o alvo da nossa adoração? Porque a verdade é que comer traz prazer, traz alegria, saciedade. E eu quero fazer um paralelo com vocês também em Provérbios capítulo 15. O verso 17 fala assim: melhor é um prato cheio de hortaliças, onde há amor, do que um boi cevado e com ele ódio. É melhor um prato de verdura, de legumes, de hortaliças. É melhor a simplicidade. É melhor o básico, que é extremamente essencial, do que um boi cevado, um boi gordo, aquela carne maravilhosa, mas é servida com ódio, aonde tem disputa, tem ciúme, tem inveja, tem contenda, tem traição, tem infidelidade. Então, o que nós estamos colocando na nossa mesa? Qual alimento temos servido para a nossa família, temos colocado para os nossos esposos, nossos filhos? Qual tipo de alimento nós temos dado? Muitas vezes o homem tem na cabeça que o importante é trazer o alimento físico, o importante é que eu saio para trabalhar, eu trago o alimento para minha família, porque dentro da minha casa, na minha mesa, não vai faltar carne, não vai faltar mistura, não vai faltar o sustento da minha casa, e bate no peito, achando que isso é o suficiente, ou que somente isso é o suficiente. Mas junto com isso, há ódio, há contendas, há ira, não há relacionamento, não há amor, não há cumplicidade, não há companheirismo. E quando se fala de comer hortaliças, quando se fala de se banquetear de hortaliças, se saciar com hortaliças, eu não sei você, mas eu automaticamente me lembro de um jovem chamado Daniel, que quando foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor junto com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele pediu para que
o chefe, né, da cozinha ali do rei, que tinha sido incumbido de alimentar esses 4 jovens com as iguarias do rei, aquilo que o rei comesse, aquilo que era servido na mesa do rei pros doutores, aquilo que os príncipes comiam, esses 4 jovens iriam comer a mesma coisa, porque foi pedido para se separar jovens que fossem de boa aparência, que fossem inteligentes, estudados, que fossem de uma boa linhagem, que tivesse bom comportamento, uma boa linguagem, que fosse fácil aprendizagem. E esses jovens eram para ser preparados e alimentados com a comida do rei, as iguarias, a famosa expressão, os manjares do rei. E esse jovem chamado Daniel ousadamente pede para que ele se alimente não do boi cevado, não da fartura da mesa do rei, que eram carnes sacrificiais, que eram um banquete, um manjar oferecido e em sacrifício, era oferecido como oferta para ídolos, alimentos oferecidos a outros deuses, a ídolos. E Daniel entende, porque quem ele era, o Deus a qual ele servia, ele entendeu que ele seria o resultado daquilo que ele iria comer. E para que ele se mantesse puro, ele não podia comer das iguarias, dos manjares, daquele boi cevado, daquela comida consagrada. Para ele se manter em santidade com Deus, ele ia precisar escolher o que ele ia comer. E hoje, amados, eu quero correr e tentar ser muito objetiva, muito pontual com você que está me ouvindo. O que temos colocado na mesa da nossa família, porque não é uma comida física. Talvez você fala, olha, irmã, com muito sacrifício, o arroz, o feijão e uma mistura, uma salada. Não é essa comida física, é uma comida espiritual. Muitas vezes nós queremos comer desse boi cevado, que parece que é fartura, porque é ostentação ter Netflix, ter Amazon Prime, ter internet, ter o jogo, ter a TV tal, o videogame tal, ter o celular de última geração, porque eu vou ter acesso, eu vou ter não sei quantos de memória e de isso e de aquilo, e nós achamos essas coisas uau! Achamos isso um máximo. Olha o que eu tô dando pro meu filho, olha o que eu tô oferecendo pra minha família. As melhores marcas, eu tô oferecendo pra minha família os melhores, nesse tempo de fica em casa, vamos ficar em casa, mas com o melhor, uau, eu não tô dizendo que isso é um problema não, tá? Tenha isso sim, em nome de Jesus, se você tiver condições, tenha mesmo, mas eu tô dizendo que isso não é o suficiente, porque junto com esse alimento, não tem amizade, não tem relacionamento, não tem amor, não tem abraço, não tem olho no olho, não tem afago, não tem toque, não tem um tempo com a palavra. Vamos fazer um culto aqui, vamos sentar na mesa, vamos falar do Senhor, vamos ler um provérbio, vamos ler um salmo, vamos escutar um louvor, e você tá achando que você tá dando o melhor alimento pro seu filho, pra sua família, você tá achando que só isso é o que eles precisam para ser alimentado. Mas hoje, em o nome do Senhor Jesus, eu venho dizer para você, como alguém que passou por isso, não no ano de 2020, quando foi Fique em Casa, mas em 2018, o Senhor levou a minha casa para um tempo, que só aqueles que estiveram perto sabem do que eu estou falando. Mas foi nesse tempo que o pão da presença foi servido na minha mesa com muito mais intensidade. Foi nesse tempo que comer hortaliças, comer o verdadeiro alimento e beber a verdadeira bebida foi que salvou a minha família. Porque Daniel pede
pro servo, o chefe, aliás, pro chefe da cozinha lá e pro chefe dos eunucos do rei, ele pede, olha, faz um teste comigo de 10 dias. Faz um teste com aqueles que estão comendo desta comida que o rei está oferecendo e com a gente que vamos comer essa comida especial. Faz um teste. E em 10 dias você vai ver como nós estaremos e como eles estarão. Julgue por você mesmo, por aquilo que você vê. Se nós estivermos pior que eles, então você vai poder tomar a decisão que você quiser, porque o servo dos eunucos, Aspenaz era o nome dele, ele tinha medo, ele teve medo. Ele falou, se vocês ficarem abatidos, desnutridos, o rei vai querer minha cabeça. E Daniel fala, faz uma experiência de 10 dias e você vai ver. E você vai olhar a diferença e você vai fazer a sua decisão por você mesmo. E a Bíblia diz que ao cabo desses 10 dias, esses 4 jovens estavam muito melhores, mais saudáveis, mais viçosos, mais corados, com um semblante muito melhor do que aqueles mesmos jovens que estavam comendo da mesa do rei. Ei, nós somos aquilo que comemos. E os nossos jovens têm sido o reflexo do alimento que tem sido colocado na mesa. Como pai e como mãe, em nome de Jesus, ainda é tempo de servir o verdadeiro alimento. Ainda é tempo. Porque aqueles 4 jovens se alimentaram por 10 dias apenas de legumes e água. Eles não comeram das iguarias, da carne do rei, nem beberam o vinho do rei. Eles não participaram daquele vinho, eles preferiram a água da purificação para se manter puro, para se manterem íntegro. Em nome de Jesus, sirva para sua casa a verdadeira bebida, sirva para sua casa a água da purificação, da lavagem, que é a palavra de Deus. Sirva o pão, as hortaliças, os legumes, a verdadeira comida, que é a Bíblia, que é o pão da presença, que é fazer a vontade de Deus, porque disso vai depender a saúde e o bem-estar, não apenas físico, mas emocional da nossa família. Em nome de Jesus, uma geração que tem sido alimentada de videogame, de Netflix, de TV, de as melhores marcas de tênis, de roupa, os celulares de ultra geração, é a geração mais deprimente, é a geração mais carente, mais ansiosa que nós já vimos, a geração mais estressada, mais intolerante, mais desinteressada. Eu não conheço. A não ser essa geração, a geração dos nossos filhos. A geração dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, coloque na tua mesa o verdadeiro alimento. Pode ser o mais simples, mas com amor. Pode ser o mais simples, o pão, como fala aqui nessa palavra, o pão seco, aquele bocado seco, mas com paz, paz no espírito, com alegria, fazendo a sua casa, os seus filhos entenderem que esse é o melhor que você pode dar nesse tempo, nesse momento. Por quê? É o melhor por causa da marca A, B ou C? Não, é o melhor porque é com amor. É o melhor porque é com paz, porque nós temos paz, nós temos amor para se tocar, para se abraçar, em nome de Jesus. Mude o alimento da sua casa, com que você tem alimentado a sua família. Não queira alimentar com um boi cevado, com ódio, com briga, com intrigas, irmãos que não falam com irmãos, o filho que não quer falar com o pai, que está brigado com a mãe, em nome de Jesus. Vamos mudar o alimento que temos colocado na nossa mesa. Não é privar, mas é saber o alimento que nós estamos colocando. Até onde o comer daquilo é saudável. Porque toda comida que a gente come, né? Ainda que seja as hortaliças, os legumes, tem um limite. O comer demais, os excessos que são os problemas, os excessos. O excesso também faz mal. A ausência faz mal, mas o excesso também faz mal. Vamos buscar em Deus esse equilíbrio. Como diz Provérbios
17, 1. Melhor é um bocado de pão seco e com ele tranquilidade do que a casa farta e a casa farta de pães e contenda. E a casa farta de carnes e contendas. É melhor um bocado seco, com paz, com tranquilidade, do que uma casa farta de carnes e contenda, e briga, e ódio, e dissensão, e falta de carinho, falta de amor, e com ansiedade, depressão, estresse. Não. Vamos mudar o alimento que estamos servindo na nossa mesa. Que como Daniel, venhamos escolher não se contaminar com aquilo que o rei está servindo, que o mundo, que Nabucodonosor, que Babilônia quer pôr nas nossas mesas. Porque Babilônia quer nos dar uma falsa liberdade. Babilônia quer nos dar uma falsa impressão de fartura, de bem-estar. Mas no final você é cativo dele. Você é escravo dele. E no final ele tá te servindo o que ele come, dizendo o que eu comer, você come. Mas no final ele quer te levar para a servidão. Quer te levar a ser igual a eles, escravos. Te dando uma falsa impressão de liberdade, uma falsa impressão de bem-estar, de boa aparência. Em nome de Jesus, vamos colocar na nossa mesa o verdadeiro alimento com amor, com paz, com tranquilidade, porque nós não fomos chamados para comer das iguarias do rei. Nós somos chamados para não se contaminar com aquilo que todo mundo come. Lembra? Você não é todo mundo? Você não é todo mundo. Faça a diferença. Coloque no altar da sua mesa. Esse altar, porque a mesa é um altar da família. É um altar de relacionamento. Coloque nessa mesa o pão da presença. A água do Espírito. Coloque amor. Coloque paixão. Coloque relacionamento. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um final de noite abençoado. E que, não sei se você já jantou, mas se você for pôr a mesa da janta, que seja diferente. Mas amanhã, quando você for servir o café da manhã, que seja diferente. Que todos os dias, a partir de agora, nós venhamos nos alimentar daquilo que edifica o nosso espírito. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.